Giro Cultural começando agora, diretamente do São Carlos 8. Tudo isso para trazer para você tudo que rola este final de semana na cidade. Mais uma tenda móvel de teatro, desta vez aqui no São Carlos 8. E a gente achou que era um bom motivo para vir para esse lado da cidade para trazer para você o que rola neste final de semana. Todos os dias da semana você tem que ficar ligado no Giro Cultural, que começa logo depois do almanaque e traz para você toda a programação para sair de casa. E na hora do almoço, logo depois do meio-dia ao vivo, tem o Drops Cultural. É mais informação para você não perder nada. E tem muita coisa este final de semana. Grandes shows na Basque, como Nando Reis, que se apresenta daqui a pouco, e amanhã tem Guilherme Santiago. Os ingressos já estão à venda. Mas tem coisa de graça também. Amanhã a Biblioteca da UFSCar promove a atividade A Arte na Biblioteca. Começa às 10 horas da manhã e tem oficina de chorinho e muitas atividades. Mais informações pelos telefones. E vai até domingo mais uma semana Pro Casa do Pinhal. E a gente foi lá para ver o que aconteceu nesses últimos dias nesse projeto que visa valorizar a nossa história. Preservar e conhecer a história e a cultura através de seus patrimônios. A 11ª edição da Semana Pro Casa do Pinhal, realizada pela Fundação Pro Memória, aproxima educadores são-carlenses do passado da cidade. Bom, a Semana Pro Casa do Pinhal é um evento que acontece desde 2000, promovido aqui pela Fundação. E é um evento formativo, né, direcionado principalmente para os professores, mas também para os agentes culturais, o próprio pessoal da Prefeitura Municipal, e sempre ligado a questões na área de patrimônio. O tema desse ano é Patrimônios, material ou imaterial, conceitos e limites. E a gente buscou esse tema principalmente para levantar uma discussão a respeito, porque existe uma noção meio estanque assim, do que é o patrimônio material, sempre que remete a gente aos edifícios, às obras de arte, às esculturas, né? E uma outra ideia bem separada do que é o patrimônio imaterial, que são as manifestações culturais, as tradições orais e tal. E a gente quer questionar um pouco assim, até onde vai o limite de cada coisa, né? Através de visitas e palestras, os participantes podem conhecer melhor a história no local onde ela aconteceu. Uma das visitas foi à Fazenda Santa Maria do Monjolinho. Construída em 1850, a fazenda ainda preserva as suas características originais e a mesma extensão de terra. Com a plantação de café, ajudou no crescimento da cidade. A fazenda foi construída na metade do século XIX para a produção de café. Então ela tem para a produção de café o lavador de café, o terreiro onde seca café, a tulha onde guarda café, a máquina de benefício de café. Durante o passeio, os participantes conheceram a Senzala e o Pelourinho, o Monjolo, a Casa Grande e toda a natureza ainda preservada. A visita termina no Museu da Fazenda, que mantém objetos e móveis originais do século XIX, além de um acervo de livros e documentos do professor Ernesto de Souza Campos, um dos fundadores da Universidade de São Paulo, a USP. Entre as riquezas, o esboço à mão da cidade universitária, hoje Campus 1 da USP em São Carlos. A Fazenda Santa Maria do Monjolinho é tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, o CONDEFAT. O tombamento é apenas uma segurança de que não vai se ter alteração do que ela produz, que ela tem. É uma das formas ainda que o Estado mantém da riqueza daquela época. É muita história para ser preservada e difundida. E é espalhar o que aprenderam aqui, o principal objetivo desses educadores. Foi uma visita muito prazerosa e ao mesmo tempo instrutiva,
porque eu acabei sabendo de coisas que até então eu não sabia, não tinha conhecimento. Eu acho que é adquirir mais conhecimento mesmo para a minha profissão e para eu passar para os meus alunos e para toda a rede. Rever coisas que a gente sabia, mas não era tão preponderante. E hoje eu estou assim muito feliz, porque é um show de bola, né? Saber a importância do lugar que a gente está, da cidade. É assim, para trazer a família agora, né? Além do passeio histórico pela Fazenda Santa Maria, a Semana Procasa do Pinhal também passou pelo teatro e pela Catedral da cidade, além da Fazenda Conde do Pinhal. Ofereceu também aos participantes palestras e oficinas. Se você tem interesse em conhecer mais sobre a nossa cidade, ainda dá tempo. Ligue para a Fundação Promemória 3373-2700. Se não der para participar, não se esqueça que pode conhecer lugares lindos como esse aqui em nossa cidade. Outra atividade totalmente gratuita é o Museu de São Carlos. Olha só. O Museu de São Carlos funciona aqui na estação ferroviária e quem vier conhecer o museu vai conhecer um pouquinho da nossa história, começando desde o período das fazendas de café, passando por foto dos terreiros, das tulhas, das senzalas, conhecendo um pouquinho das colônias e também dos trabalhadores que passaram por aqui, dos trabalhadores, dos colonos, os primeiros a pisarem, a trabalharem aqui na nossa terra. Mas não é só isso não, o museu ainda guarda uma história muito bacana sobre a ferrovia. Ferrovia que fez história não só em São Carlos, como em todo o estado de São Paulo, empregando dezenas de trabalhadores, centenas de trabalhadores e alimentando famílias, né? E além disso, você ainda tem um pouquinho do transporte de São Carlos. Veja bem, essa carruagem, imagina quantas histórias ela não guarda e ela pode trazer lembranças de uma época que realmente não volta mais. Mas não é só isso, aqui no museu a gente ainda tem um pouquinho da história da comunicação da nossa cidade, passando pelo telex, pelos telefones, a chegada dos telefones, o correio no Brasil, em São Carlos, a imprensa escrita e muita coisa bacana. A gente tem material, tem fotos muito interessantes aqui para você. E olha, muito bacana também a gente conhecer um pouquinho do que era o cinema. A gente fala tanto de cinema aqui na TV Educativa, por exemplo, esse projetor que você vai poder encontrar aqui no Museu de São Carlos, como também outras peças, outros utensílios, né, da fotografia, do cinema e da imprensa falada também, como por exemplo este rádio que é realmente uma relíquia aqui do museu, que você pode visitar de terça a sexta-feira até às 6 horas da tarde e no sábado da 1 da tarde até às 5 horas. Vem para cá! E hoje ainda tem sorteio de ingressos para o filme Piratas do Caribe para você que mandou e-mail para o nosso programa. Mas é no próximo bloco, não saia daí que a gente volta já.